nada combinado aqui hoje, mas tudo se encaixa. E eu louvo ao Senhor por isso. Para quem não me conhece, sou Bispa Lídia Neri. Temos feito um trabalho lindo com mulheres já há alguns anos nessa cidade. E eu louvo ao Senhor por cada uma das mulheres que tem se levantado nesse ministério para nos auxiliar nessa missão. A equipe dessa semana, a equipe desse mês para o nosso encontro é uma equipe muito abençoada. Todas as que estão de rosa aqui são mulheres que se comprometeram, que trabalharam 2 meses incansavelmente para que tudo fosse preparado com muito amor, com muito detalhe, para que você fosse recebida como uma princesa, filha do rei, em nome de Jesus. Amém? Ministério Ágape Nova Aliança tem desenvolvido esse trabalho há alguns anos e tem sido um motivo de alegria. Nós temos os nossos encontros na igreja, nós também temos os nossos encontros via Instagram, pelo Mulheres Encontradas, temos também pelo Spotify, onde a palavra tem chegado a várias nações para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós ministramos em 5 continentes para a glória de Jesus. E Deus tem alcançado muitas mulheres de forma infinita, que a gente não consegue hoje nem ter mais a conta, através dos devocionais que são enviados no Spotify. Tem mais do que uma palavra para cada dia do ano naquele canal. Se eu fosse você, corria lá, seguia, ouvia a palavra, compartilhava. Hoje, o canal do Spotify é responsável por evangelizações nos estados do Nordeste. Há igrejas que usam os devocionais com os grupos de mulheres e tem sido uma fonte de bênção. No Pará, até nas rádios, os devocionais têm sido lançados para que toda a população tenha acesso, e tem sido um grande presente de Deus esse tempo que o Senhor tem nos dado. E você hoje tem a oportunidade de estar aqui conosco, sendo ministrada, abraçada pelo Senhor, numa palavra que certamente vai mudar a sua vida. Amém? Cadê as mulheres mais felizes da terra? Amém. Aleluia. Confesso que hoje a minha intenção era falar de Maria. Vim preparada, orando ao Senhor, e falei: Deus, eu sei que o Senhor vai falar poderosamente sobre Maria hoje, e vai ser algo tremendo. E comecei a orar por cada uma de vocês, e o Senhor falou assim: você não vai falar sobre Maria. Eu falei: pronto. E é sobre o quê? O Senhor falou: você vai falar sobre Atalia. Eu falei: Jesus, Atalia? Atalia é uma mulher terrível. Quem conhece Atalia? Já ouviram falar de Atalia? Alguém já ouviu falar? É uma mulher terrível, mas o Senhor falou que essa é uma manhã de cura para o teu coração, que Deus está libertando mulheres aqui hoje, que viveram debaixo de jugo de Atalias. Deus vai entrar em causas que só você sabe nessa manhã. Então não despreze nem por um momento a palavra que está sendo liberada. Em 2 Crônicas, no capítulo 22, peço que você vá lá comigo. 2 Crônicas, no capítulo 22. Não tenha pressa. Essa palavra está dividida em 2 etapas. Uma é para a filha e a outra é para a mãe. Amém? Mas, bispo, eu não sou mãe ainda. Mas você vai descobrir que você já é mãe. Deus já te deu filhos até o final dessa palavra. Amém? 2 Crônicas, no capítulo 22, no verso 10 ao 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Diz assim: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Feche os teus olhos.
Senhor, em nome de Jesus, a palavra é tua, somente tua, e somente o teu Espírito pode fazê-la ter sentido ao coração de cada mulher aqui. Senhor, ó Deus, eu clamo porque essas mulheres não vieram aqui simplesmente para um café. Elas também não vieram me conhecer, Senhor. Elas vieram ao encontro, ao mesmo encontro que um dia a mulher samaritana teve contigo naquele poço. E por isso, nesta manhã, eu clamo que o Espírito do Senhor tenha liberdade de acessar o oculto, o profundo, o escondido de cada uma de nós. O Senhor é quem sabe todas as coisas que nos afastam dos propósitos que o Senhor tem. O Senhor é quem sabe todas as coisas que nos limitam, Senhor, ó Deus, e nos impede de nos vermos como o Senhor nos vê. Senhor, ó Deus, eu clamo que o teu Espírito tenha acesso total, liberado, Senhor, ó Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, do oculto, do escondido e do profundo, Senhor, não fique nada sem ser olhado pelo Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que esta palavra tenha poder e autoridade como uma espada afiada que separa a espinha da medula, o espírito da alma, e que não fique nada em nós que possa te resistir, Senhor. Dá-nos ouvidos para te ouvir, dá-nos coração para compreender o que o Senhor está dizendo. Livra-nos, Senhor, ó Deus, de todo ambiente, Senhor, ó Deus, de endurecimento de cerviz, de coração. Livra-nos, Senhor, ó Deus, de todo e qualquer tipo, Senhor, ó Deus, de falta de sensibilidade. Que o teu Espírito encontre acesso hoje e quebre sofismas, dogmas, mentiras, Senhor. Repreende a religiosidade, repreende o espírito de engano, repreende o espírito de confusão, todo ensurdecimento, Senhor, ó Deus, que o principado de Atalia gera, Senhor, nos ouvidos, hoje caia por terra. Eu entro em batalha espiritual por essas mulheres, Pai, e eu clamo agora em nome de Jesus Cristo, que o teu poder venha sobre nós, e o Espírito do Senhor Deus traga boas novas a estes corações, traga cura aos corações quebrantados e traga libertação aos cativos, Pai, em o nome de Jesus. Que o teu poder recaia sobre nós, nos libertando e nos enviando para um novo tempo, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, recebe, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Quem era a Atalia? Atalia era filha de Acabe com Jezabel. Não existe uma prova real de que ela era filha de Jezabel, contudo, todo o seu comportamento, tudo aquilo que ela decidiu seguir a nível de postura, tanto religiosa quanto no comportamento do caráter, também revelavam a maternidade de Jezabel sobre Atalia. Atalia era uma jovem muito bonita, uma jovem que foi dada em casamento por motivos políticos. Ela era filha de Acabe e Jezabel, pertencia ao reino do sul, e ela foi dada ao reino do norte, e ela foi dada em casamento para o rei do norte, do sul, para que pudesse haver uma aliança política e uma união entre os reinos. Mas Atalia, como eu disse, ela decidiu seguir os preceitos da mãe, e ela decidiu instaurar no reino do norte, no reino de Judá, no reino do sul, perdão, o reino de Judá, ela decidiu instaurar o mesmo sistema religioso que contrariava completamente o propósito e os planos de Deus para Israel. Israel já estava contaminado por Jezabel e sua religiosidade, e Atalia, ela é incumbida de levar essa contaminação espiritual para o reino de Judá. Ali, casada com Jorão, que era um dos reis chamados pelo Senhor, descendência de Davi, ela consegue fazer a cabeça de Jorão para que ele mate todos os irmãos, para que não corra o risco de perder o trono. Atalia era uma mulher que se movia mediante a sua vaidade, o seu orgulho, a sua jactância, prepotência. Era uma mulher que tudo que ela movia, o único propósito era ela. Era o status que ela queria, a honra que ela queria, era o poder que ela achava que tinha que ter. E para isso, ela não media esforços.
ela manipulava quem precisasse, com toda a sutileza, inteligência e sabedoria carnal, para ela conseguir tudo o que ela queria, ao ponto dela fazer o marido matar todos os irmãos para que nunca perdesse o trono. Imagina qual o nível de convencimento que essa mulher tinha. Imagina qual a capacidade de moldar as pessoas dentro daquilo que era a vontade dela. E o Senhor ministrou o meu coração que existem mulheres que elas têm o poder de destruir famílias. Bispa, como assim? Eu nunca orientei o meu marido a matar ninguém, mas tem mulheres que faz o marido ficar inimigo da família inteira. E a palavra do Senhor fala que a inimizade é o mesmo que o pecado de homicídio. Quando você odeia o seu irmão, é o mesmo que você matá-lo. É a mesma coisa do homicídio. E existem mulheres que não matam, mas criam um ambiente de ofensa e de inimizade tão profundo dentro da família, ao ponto de não se conseguir conviver. Mulher que não consegue enxergar o lado bom do outro, sempre pontua os defeitos, as dificuldades, os problemas. Porque o fulano não presta, porque o fulano só te procura quando quer dinheiro, porque o fulano é isso, porque o cunhado é tal, E isso vai gerando um impedimento de relacionamento. E o Senhor ministrou o meu coração que existem mulheres aqui que foram vítimas de Atalias, vítimas de manipulações, vítimas de um espírito de engano, manipulador tão forte, que hoje você não sabe por que tua sogra te odeia, você não sabe por que ninguém da família frequenta a sua casa, você não sabe o que foi que você fez, você não sabe o que foi que você falou. Espírito de Atalia atuante na família. Hoje o Senhor vai derramar autoridade sobre você para quebrar com todo espírito de inimizade, com todo espírito de confusão, de mentira, calúnia que foi levantado a teu respeito. Hoje é uma manhã de restauração. Deus vai estabelecer um novo tempo. Porque você é mulher de Deus, mulher separada pelo Senhor para fazer a diferença. Mulher que é chamada para orar por aqueles que não conhecem ao Senhor. Mulher que é chamada para abençoar mesas. E aí o diabo vem e traz um espírito de confusão. Traz uma ofensa que você não sabe o que aconteceu. Mas o Senhor vai trazer luz e vai limpar todas as coisas. Estou falando do primeiro ato de Atalia. Aí vem o segundo ato. Jorão morre. O marido dessa mulher morre. E o que ela faz? Os filhos vão para a guerra. E no meio dessa guerra, os árabes se levantam contra esses filhos e matam quase que todos os filhos de Atalia, sobrando somente Acasias. Acasias então é levantado como rei. Por que, bispa, que ele é levantado como rei? Porque ele era um filho manipulável. Um filho manipulável. Ela dominava Israel através de Acasias e ele se tornou o queridinho dela. Sabe, eu não sei aqui, o Espírito Santo falava comigo que existem muitas mulheres aqui que são vítimas de mães narcisistas, que foram torturadas, trituradas na sua alma, por causa de posturas de mãe narcisista, que colocou você contra seu pai, que colocou você contra a sua vida profissional, que estabeleceu sobre você ambientes de dependência emocional, ao ponto de você não se ver geograficamente longe da sua mãe, ao ponto de você se sentir culpada pelo dia que você não liga, pelo dia que você não visita, você se sente culpada até de ter alguma coisa que sua mãe não tem. O Senhor falou comigo que esta é uma manhã de libertação. Manhã de libertação. Mães narcisistas, que você só vale enquanto você serve, que você só vale enquanto você faz tudo o que quer. Se você é uma mãe, uma filha que enche de presente, você é uma filha amada. Se você é uma filha que não liga um dia, você não presta e ainda sai falando mal de você para todo mundo. Hoje o Senhor está quebrando o espírito de Atalia de dentro da sua casa. Espírito de Atalia que moldou você à imagem e semelhança dela. E pior,
Porque muitas coisas você nem consegue decidir. Problemas familiares, você não consegue resolver, você leva para a mamãe. E sabe o que está acontecendo? Existem mães narcisistas, mães atalias, destruindo casamentos, destruindo criação de filhos, destruindo maternidade. Quem aqui já ouviu da mãe? Você não serve para ser mãe, você não dá conta de cuidar desse filho. Mas Deus deu filho para quem? Diga para mim. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Nasceu o filho, nasceu a mãe. Mas você não dá conta. Eu dou conta. Se Deus me deu, eu dou conta. Quantas mulheres estéreis que não podem gerar, e Deus te deu um filho porque você consegue ser mãe. Mas a mãe narcisista, a mãe que é dominada pelo espírito de Atalia, ela sempre coloca uma fragilidade no filho que o filho não tem. Coloca uma incapacidade de raciocinar no filho, mas que hoje o Espírito de Deus está quebrando da sua vida. Hoje o Senhor está estabelecendo sobre você uma capacidade de produzir, uma capacidade de quebrar padrões como nunca se viu na história. Você não vai repetir padrões. Aleluia. A palavra fala que então Acasias é morto. E quando Acasias morre nas mãos de Jeú, que foi ungido por Elias para destruir a descendência de Jezabel, Atalia se revela e ela mata todos os netos. Todos os netos. Ela consegue passar fio de espada. E o detalhe, a palavra do Senhor não diz que ela mandou matar, diz que ela matou todos os netos. E eu falei: Senhor, essa palavra é muito dura. Deus falou: pois é, mas existem vós matando netos, quando ela descaracteriza a mãe para o neto. Existem vós destruindo o neto, quando ela estabelece que a mãe é uma mãe errada, uma mãe cheia de pecado, uma mãe que não vale nada. Existem vós destruindo a visão do filho acerca da mãe. E o Senhor falou comigo que não é para nós abrirmos mão do nosso posicionamento maternal, não é para abrirmos mão do nosso posicionamento, daquilo que o Senhor nos deu como governo. Quantas vezes você pode se sentir impotente, mas a tua força está na palavra. Se você quer ser uma mulher diferente, você precisa aprender na palavra. Você precisa aprender em Deus como ser essa mulher diferente. Bispo, a minha mãe não tem um conselho para te dar? Tem um conselho para te dar. Se for mediante palavra, você segue. Se não for mediante palavra, você lança fora. Porque não dá para viver repetições. Essa mulher se revela por causa de um poder que ela queria ter. Ela mata os netos. E quantas mulheres não estão matando sua descendência, anulando os filhos? Quantas mulheres, por causa do poder, talvez você está aqui, você tenha sido anulada. Esse teatro, essa dança, mostra a princípio uma mulher focada em quê? No trabalho, no sucesso. Mostra uma mulher focada em ter um nome, em ter um reconhecimento. Mas depois, no joelho da filha, o Senhor vai e toca e faz ela olhar que o verdadeiro valor da vida está na descendência, está naquele que vai ser o seu sucessor, aquele que vai ser o continuador das suas vitórias. Atalia, por causa do nome que ela queria ter, do poder que ela queria ter, ela exterminou a família. Talvez você tenha tido a sua infância exterminada por causa da vaidade de alguém. Talvez você tenha tido os seus sonhos exterminados. Quantas negativas vieram para você? Quantas vezes você chegou e disse: eu quero tal coisa, e sua mãe e seu pai talvez tenham dito: você não vai, porque a gente não tem possibilidade. Mas você presenciava seu pai e sua mãe jogando dinheiro fora em outro aspecto, anulando o teu sonho. Então, quantas vezes você pode ter sido anulada por causa da vaidade do pai e da mãe,
que hoje é usado o termo necessidade. Nenhum pão na mesa vai ser melhor do que a presença. Quando eu casei, eu falei para o meu marido: eu como arroz branco, eu não tenho problema com isso, eu só não sei lidar com a ausência. A ausência para mim não dá. Se você estiver sentado comigo à mesa para a gente comer arroz branco, eu vou comer feliz, mas não me traz um banquete para eu comer sozinha, porque isso para mim não dá. E a mesma coisa eu faço com os meus filhos. É o que tem para hoje, mas é o que nós vamos comer juntos. Porque não adianta eu sair daqui para arrumar um emprego e deixar o emocional de vocês desestabilizado, sem vocês saberem para onde vão, com quem contar. Eu não abro mão de olhar nos olhos dos meus filhos e perceber qual é o ambiente que eles estão. Talvez você não tenha tido isso. Talvez você não tenha vivido esse ambiente de percepção. Talvez uma Atalia se infiltrou na sua casa e roubou de você o momento mais importante da sua vida, o momento do seu crescimento, de você descobrir sua identidade e descobrir o valor que você tem. Viver em ambientes com Atalias faz a gente perder a nossa essência e faz a gente se esquecer que nós somos o fruto de um plano perfeito de Deus. Não deixa a gente perceber o valor que nós temos para o reino de Deus. Por isso que quando Deus te faz uma promessa, você fala: imagina, comigo isso não vai acontecer. Quando Deus fala que vai te levantar numa unção pastoral, você fala: eu? Mas que foi que Deus viu em mim? Ei, minha amada, é o Senhor dele, eu querer como realizar essa promessa desde o ventre. Não é porque você viveu com Atalias que roubaram de você a sua essência que Deus mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Viver com Atalias faz você achar que você não tem capacidade profissional, faz você limitar a sua capacidade de realização, faz você se enxergar como uma mulher que só serve para lavar louça e fazer comida, quando na verdade, como a palavra de oferta ministrada, Deus tem sementes para colocar nas suas mãos, Deus tem uma empresa para colocar nas suas mãos, Deus tem uma fonte de renda para pôr nas suas mãos, e você não consegue se ver, porque Atalias roubaram de você a visão que Deus tem a teu respeito. Mas nesta manhã o Espírito do Senhor está restaurando. Nesta manhã o Senhor está destravando toda a corrente que te prendia ao espírito de Atalia, a essa manipulação do inferno. Hoje está caindo por terra. Bispo, a minha mãe não foi assim. Mas é impressionante como toda família tem um. Tem uma tia, tem um tio, tem uma avó, tem um parente que a gente ama, que a gente admira e que faz questão de achatar. Mas todo achatamento da sua alma, hoje o Senhor está restaurando a tua alma e te colocando em níveis mais altos. Eu declaro: a tua descendência não vai morrer, tua descendência não vai ser manipulada, a tua descendência será a bandeira do Senhor sobre essa terra. Deus fará grandes todas as coisas que vierem de ti. Deus te estabelecerá. Ele não mudou de ideia. Há uma unção do Senhor sobre este lugar, destravando mentes e corações. Toda palavra mentirosa a teu respeito, todo você não vai, você não pode, você não consegue, hoje está sendo quebrado. Hoje o Senhor está limpando corações, está repreendendo da sua vida toda a dependência emocional, porque você não sabe quem é você. Você nasceu para ser dependente do Espírito Santo. Deus te chamou para quebrar maldições familiares. Deus te chamou para quebrar sequências, padrões de derrotas familiares. Mas se você continuar copiando aquilo que deu errado, minha amada, como que você quebra? Você precisa de um novo padrão, e esse padrão está na palavra. Você precisa de uma nova visão, e essa visão é Cristo quem te dá. É Cristo.
Se você ama a tua casa, se você ama a tua família, chegou a hora de você dizer: Senhor, me restaura. Me restaura na essência dos meus valores. Me restaura na essência daquilo que eu fui criado. Porque eu não aceito viver repetições. Eu não aceito ver minha família afundando. Eu não aceito ver os meus pais afundando. Quebrar padrões não é fácil. Porque muitas vezes aqueles que mais precisam que nós nos levantemos são os primeiros que tentam nos parar. São os primeiros que dizem que nós enlouquecemos. Estar na igreja todo dia é loucura. Subir no altar para ministrar é loucura. Abandonar a vida lá fora para servir ao Senhor é loucura. Mas eles são os que mais precisam do nosso posicionamento. E hoje, em nome de Jesus, toda voz de desencorajamento que vem da tua família em relação à tua vida, hoje cai por terra. Está debaixo dos nossos pés como igreja. Nenhuma voz contrária àquilo que Deus designou vai prevalecer. A palavra do Senhor fala que essa mulher destrói toda a descendência pelo poder. Se você tem cometido esse erro, hoje é manhã de libertação. Se você tem cometido esse erro de valorizar mais coisas do que pessoas, hoje o Senhor traz libertação. O Senhor falou ao meu coração. Ele falou assim: muitas mulheres têm se afundado no trabalho. Não é porque ela quer dar uma condição melhor para a família, é porque ela não acredita mais na família. O único lugar onde ela se sente útil e valorizada é dentro do trabalho. Ela não sente que tem voz em casa. Ela não sente que é valorizada pela família. Ela não sente que tem reconhecimento dos filhos, que é amada por ninguém. Então ela tem se enfiado no trabalho, numa maneira de fugir do ambiente familiar. Mas Deus falou ao meu coração que esta é uma manhã que Ele está restaurando os valores da família dentro de você. Você não vai desistir da sua casa. Você não vai desistir dos seus filhos, porque você não está vendo nada. Ah, minha amada, você pode até não estar vendo nada, mas a gente não anda pelo que vê, a gente anda pelo que crê. A gente não anda pelo que o diabo mostra, a gente anda pelo que Deus falou. E Deus falou algo profundo com você. Não é tempo de parar. Não é tempo de retroceder. No texto que lemos em 2 Crônicas, no capítulo 22, no verso 11, a palavra do Senhor cita o nome de uma mulher que eu acredito que a maioria de vocês nunca ouviu falar, que é a Jeozabeate. Em algumas traduções ela tem outro nome, é Jeozeba. Que nome estranho, bispa do céu. Pois é, Jeozeba significa: o Senhor é o meu juramento. E essa mulher, ela era filha de Jorão, enteada de Atalia. Alguém que poderia ter seguido os preceitos da madrasta, mas que decidiu fazer algo diferente. Essa mulher se casou com um sacerdote. E ao se casar com um sacerdote, ela estava renunciando os padrões religiosos de Acabe, Jezabel e Atalia. Ela estava fazendo uma aliança com a palavra. Ela estava estabelecendo um novo tempo para a vida espiritual dela. E a partir dela, um tempo com Deus. Jeozeba é uma mulher que viu o pai morrer de uma doença terrível, porque Jorão morreu com um problema intestinal violento, ao ponto do seu intestino sair todo do seu corpo. Ela viu os seus irmãos sendo mortos pelos árabes. Ela viu Acasias, o seu irmão e rei, sendo morto nas mãos de Jeú. Ela viu a sua madrasta matando todos os seus sobrinhos. E essa mulher, ela poderia ter decidido no seu coração em viver uma amargura profunda.
Ela poderia ter decidido se amargurar e dizer: do que vale minha vida? Para que eu sirvo? Eu decidi pelo Senhor e olha o que aconteceu na minha casa. Eu decidi pelo Senhor e olha a destruição. Eu decidi casar com um sacerdote, viver no templo do Senhor e olha lá, o meu pai morreu de uma doença mortal que o próprio Deus o feriu. Eu vi os meus irmãos sendo mortos. Eu vi o meu irmão morrer nas mãos de um profeta e rei. E agora eu estou vendo toda a descendência se perdendo. Joseba, ela poderia ter falado: acabou para mim. Eu me limito em ser uma filha bastarda do rei Jorão. Sou filha de uma concubina. Mas a palavra do Senhor fala que quando essa mulher vê a desgraça instaurada dentro daquela casa, ela toma uma decisão. E a decisão dela era pegar o bebê caçula, o filho mais novo de Acasias, e esconder. E onde foi que ela escondeu esse filho? Dentro da igreja. Ela levou esse filho para dentro do templo, no lugar escondido do templo, e escondeu ali junto com a ama. E por 6 anos, a palavra não diz que Joseba teve filhos, mas ela decidiu ser mãe de alguém. Ela decidiu olhar para aquela criança e dizer: ele não tem condições de reinar, ele não vai produzir nada agora, ele não tem possibilidade nenhuma de me dar garantias, de me dar um futuro, mas eu vou cuidar dele, porque Deus fez uma promessa que no trono de Israel se assentaria um descendente de Davi. Esse menino é descendente de Davi, ele não vai morrer nas mãos de Atalia. Ela foi uma mulher que decidiu guardar a promessa mais do que a dor que ela podia sentir. Joseba foi uma mulher que não olhou para o momento, ela olhou para o futuro, mediante a palavra que o Senhor havia liberado. E se você estava perdendo a visão da promessa, o Senhor te trouxe aqui para restaurar a visão da promessa. Deus não muda de ideia porque as coisas estão fugindo do teu controle. Deus não muda de ideia porque aconteceram coisas imprevisíveis. Podem acontecer coisas imprevisíveis, mas Deus chegou primeiro, Ele falou primeiro e Ele não muda. Quando Ele disse aos discípulos: passemos para o outro lado, Ele não disse que haveria uma tempestade. Ele disse: passemos para o outro lado. E a tempestade veio, mas Jesus mudou a rota. Ele mudou o plano. Ele não mudou a rota e nem o plano. A tempestade se aquietou e eles chegaram do outro lado. E o que eu tenho, uma palavra para a tua vida, para o teu coração, é que independente da tempestade que tem se levantado contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua maternidade, contra a sua vida financeira, profissional e ministerial, o Senhor disse: passemos. E você vai chegar do outro lado inteira, levando tudo o que o Senhor te deu, levando todas as pessoas que o Senhor te deu. Não vai ficar ninguém no meio do caminho. Ninguém vai afundar nesse mar, independente da tempestade. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, basta. Joseba, ela se atenta para a promessa. Atalia está destruindo tudo. Mas espera aí, o que foi que Deus disse? Que sobre o trono de Judá se assentaria o descendente de Davi. Joás é descendente de Davi. Então eu aceito a missão de arriscar a minha vida para cuidar dele. Por que aquele menino tinha que ser escondido no templo? Porque Atalia era devota de Baal. Ela odiava o templo, ela odiava a presença, ela odiava os sacerdotes. Então a porta do templo era um lugar que ela nem passava. Sabe, Deus te escondeu no templo, Deus te escondeu na palavra, Deus te escondeu para que você pudesse fazer uma grande diferença, minha amada. Quando foi que você ouviu falar do amor de Jesus pela primeira vez? Deus se revelou para mim no banheiro da minha casa. Eu tinha 9 anos de idade.
Não foi minha mãe que pregou para mim, não foi meu pai que pregou para mim, não foram os meus irmãos. Deus se revelou para mim. Eu tinha 9 anos de idade quando eu senti a presença do Senhor a primeira vez. Dali para frente eu passei a caçar Deus. Fui para os Mormons, fui para Testemunho de Jeová, fui para a Igreja Católica. Aonde você falasse para mim, tem Deus, eu ia. Até no terreiro de macumba eu fui procurar Deus. Fui, cheguei lá, fui expulsa de lá. A mãe de santo falou, não te quero aqui. Você atrapalhou a sessão, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu fui procurar Deus. Deus estava me escondendo na presença dEle, para que eu pudesse estabelecer um novo padrão. Deus te chamou e você fala, bispo, eu não consigo me firmar. Essa é a manhã que você vai tomar uma decisão. Cai, levanta, está na igreja, não estou, vou para a igreja amanhã, não vou mais. Ei, acabou. Porque você está entendendo que Deus está falando com você. Quanto mais você demora, mais a Thalia faz festa na sua casa. Quanto mais você demora, você está achando que a Thalia está preocupada só com a geração que passou. Ela quer destruir a geração que vem. Mas você está no meio. Você está no meio. Ela não vai tocar. Mas você precisa compreender que é tempo de você fazer uma aliança com a palavra. Joseba, ela faz uma aliança com o sacerdote. Ela estabelece um casamento com o sacerdote, com a palavra. Ela estabelece uma vida no templo do Senhor, no altar do Senhor. E a partir dali, ela tinha um lugar seguro para levar a descendência dela. Você vai ter um lugar seguro para levar o teu futuro. Você tem um lugar, Deus já te deu um lugar, Deus já te deu um altar, Deus já te deu um ministério. Você é chamada. Não dá mais para dizer, não sei se vou, não sei se é comigo. Ah, minha amada, já acabou esse tempo. Bispo, e qual é meu ministério? Se você não sabe, faça como eu fiz. Cheguei na igreja, é para evangelizar, tô indo. É para lavar banheiro, tô indo. É para lavar a igreja, tô indo. É para fazer o que mais? É para alfabetizar adulto com a Bíblia, tô indo. Eu participei de 20 ministérios na igreja até descobrir qual era o meu. Mas eu não saí. É para cuidar de criança, não tenho paciência, mas vamos lá. Eu sou formada pedagoga, gente, mas olha, lá em casa é aqui, ó. É rédea curta. É para fazer o quê? Até que eu descubra todos os ministérios por onde eu passava e me aperfeiçoar para o meu chamado. Todos. Me localizei no louvor. Depois o Senhor trouxe a palavra. E aleluia. Se eu não tivesse vindo para o louvor, eu jamais subiria aqui para ministrar você. Até porque eu sei quem é o apóstolo ministrando. E eu sempre falava assim, eu nunca vou ministrar igual ele. E nunca mesmo. Ele ministra do jeito dele, eu ministro do meu. Mas foi participando de ministérios que eu descobri o que o Senhor tinha comigo. Não dá mais para você ficar assim, eu não sei se eu vou. Minha amada, você não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Diga comigo, escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Aí você fica fazendo corpo mole. Mas é muito difícil servir o Senhor. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu... Não existe tribulação que você vai passar servindo ao Senhor que Jesus não já tenha vencido. Não tem. E tem uma notícia para te dar. Você vai passar tribulação servindo o Senhor e não servindo. A diferença é que servindo ao Senhor você tem paz no meio da guerra. Você tem um louvor para cantar no meio da tempestade. Você olha, você vê um fantasma vindo, depois você fala, não, é Jesus, manda-me ter contigo. Você anda sobre as águas. Essa é a diferença. Mas tribulação você vai ter dentro da igreja e fora da igreja. Bispo, eu não suporto o seu irmão. Aí você suporta a sua família? Você abandona a sua família? Vai o tio, põe o dedo na cara, humilha, fala um monte, no outro dia chega para almoçar e você põe um prato na mesa. E por que você não suporta o irmão da igreja? É família, meus irmãos. É família. Nós estamos sendo aperfeiçoados para adorar a Deus no céu. Amém? Mas o irmão fulano de tal não dá. Cuidado que tem alguém falando isso de você também. Cuidado, que com a mesma medida que eu julgo, eu sou julgada. Com a mesma medida que eu vou medindo, eu vou sendo medida.
Amém? Nós não temos desculpa para falar: eu não vou fazer aliança. Bispa, mas naquele tempo do Antigo Testamento, quem entrava no Santo do Santo morria. Por isso que Jesus veio, para abrir um caminho para a gente entrar sem ser morto, um caminho para a gente ter acesso ao Pai, a palavra, a vida, essa transformação que Ele prometeu, sem ser morto. Não dá para a gente dizer: eu não sei se vou. Entre a Thalia e a sua descendência tem você. Diga assim: entre a Thalia e a minha descendência tem eu. Você não vai fazer nada. Tem eu. Você tem que entender uma coisa: toda a promessa que Deus fez para a tua casa, eu estou falando de bisavó, avó, mãe, você e os teus filhos, tem uma ponte. Diga assim: sou eu. Não tem para onde correr. Nós não fomos escolhidas para o altar porque somos bonitas. Quem dera. Não é por causa de cor de pele nem de cabelo. Não é por causa de diploma, de faculdade, nem de inteligência. O Senhor escolheu mulheres fortes para entrar numa grande briga. Numa briga que o inferno decretou vitória para o inferno. Mas o Senhor está dizendo hoje: existe uma Jeoseba levantada nesta geração, que não vai deixar que se perca a minha promessa. Existe uma Jeoseba levantada. Eu escolhi uma Jeoseba para este tempo. Uma mulher que se levanta dizendo: o Senhor é meu juramento. Eu não tenho pacto com a religião, eu não tenho pacto com a mentira, eu não tenho pacto com a manipulação. Eu tenho um pacto com o Senhor. Ele é o meu juramento e eu não negocio. Chamandarabás, cantaralaxê, mandarabás. Espírito Santo, essa mulher poderia estar prostrada, ela poderia estar se lamentando. Nós podemos chorar, minha amada. Só você sabe o que você passou. Só você sabe quantos nãos você recebeu na vida. Só você sabe quantas vezes você foi castrada. Só você sabe quantas frustrações, decepções. Quantas vezes procurar o colo de quem nunca teve colo para te dar. Só que você hoje precisa tomar uma decisão. Ainda resta um. E se resta um, resta tudo. Ainda tem um que aparentemente não pode me ajudar em nada, mas se resta um, tem tudo. Hoje o Senhor está mudando a tua visão do copo meio cheio, ou melhor, do copo meio vazio para o copo meio cheio. Hoje o Senhor está mudando a visão daquilo que acabou tudo para ainda resta um. E eu vou multiplicar esse um. E eu vou transformar esse um. E as coisas não vão ser como estão. Essa mulher decidiu ser mãe do sobrinho. De um sobrinho que aparentemente estava totalmente contaminado pela religião, contaminado pelos pecados do pai, da avó, do avô, dos tios. Mas ela decide mudar o status daquele menino. Ela decide dar para ele a oportunidade de uma nova essência. E eu quero dizer para mulheres aqui que tem chamado ministerial e que não consegue mais se ver cuidando de pessoas, o Senhor falou ao meu coração: eu estou restaurando a tua maternidade espiritual. Eu te darei filhos improváveis, filhos que foram rejeitados pela família, filhos que foram desprezados pela sociedade e se tornarão grandes homens de Deus nas tuas mãos, grandes mulheres invencíveis nas tuas mãos. E vai ser muito antes do que você pensa.
6 anos foi o suficiente daquele menino escondido no templo, aprendendo da palavra, se alimentando das mãos de Joseba. Oh, minha amada, 6 anos e aquele menino estava pronto para reinar. Uma criança com 7 anos, com uma coroa na cabeça e um cetro na mão, governando uma nação. E isso vem nos dizer que antes mesmo que você espere, todos quantos o Senhor tem te dado serão levantados ministros do Senhor, serão levantados autoridades sobre a nação. Hoje o Senhor restaura a visão. Não se trata de uma criança, se trata de uma promessa. Não se trata de um filho, se trata de uma palavra liberada. Não se trata mais do irmãozinho da igreja, se trata de um filho espiritual que o Senhor confiou na sua mão. E hoje, diaconisa Tayla, Deus está dizendo que te deu filhos, e muitos filhos espirituais, filhos que desenvolverão muito além do que você pode imaginar. Hoje, diaconisa Luz Griele, Deus está dizendo: eu te dei filhos, eu te dei um ministério infantil para cuidar. Não olhe como os filhos dos irmãos, olhe como uma promessa estabelecida sobre uma nação. Bispo, eu não tenho filhos, mas você tem um ministério. Deus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Se Deus confiou um na sua mão, pode ser o Joás dessa geração. Pode ser aquele que vai restaurar e vai restabelecer a vida das pessoas em Deus. Sabe o que mais me chama a atenção? Onde é que se unge um rei? Não é no palácio. Se unge reis no palácio. Se estabelece reis em palácios. Mas esse menino foi estabelecido rei dentro do templo. Não foi no palácio, foi dentro do templo. Sabe por quê? Porque dentro dele já estava restaurado nos preceitos do Senhor para ser um grande homem de Deus. Não ache que você está perdendo tempo trazendo seu filho para a igreja. Não ache que você está perdendo tempo ensinando ele a orar, a jejuar, a buscar a palavra do Senhor. O mundo está aí para dizer que isso é perca de tempo. Ei, não é. Os nossos filhos são diferença por onde vão. Vai na escola onde seu filho estuda e veja quem é a criança que mais se destaca lá. Qual é a criança que não tem medo de passar vergonha? Qual é a criança que apresenta um trabalho tranquilamente em sala de aula, de tanto que já subiu no altar, de tanto que já leu a Bíblia, do tanto que já ministrou? Os nossos filhos são diferenciais. Não cesse de ensinar. Hoje, o Senhor está levantando neste lugar mães ministeriais. E o Senhor ministra o meu coração que existem mulheres que vieram aqui hoje para entregar. Fala: Senhor, eu não quero mais. Eu não vou mais me desgastar. Eu não vou mais lutar. Eu estou cansada. Eu não quero mais lutar por ninguém. Eu não quero mais me desgastar. Ei, o Senhor está falando: vai continuar. Vai continuar sim. Vai fazer sim. Vai continuar amamentando sim. Vai trocar fralda sim. Vai, quantas vezes for necessário. Vai, porque Deus confiou Joás em suas mãos. Hoje o Senhor está estabelecendo honra sobre mães adotivas. Bispa, mas eu não adotei diretamente. Mas você sabia que aquela sua sobrinha confia mais em você do que na mãe dela? Ela já te vê como mãe. Ela já te ama como mãe. Ela já se inspira em você.
Ela conta os segredos para você. Ela te ouve. Hoje, o Senhor está levantando mães adotivas que não terão medo de serem deixadas para trás. Porque não é sobre você, é sobre Joás. Quando Joás se levanta, estabelece proteção sobre Joseba, sobre Joiada, o sacerdote. Quando Joás se levanta, há uma restauração sobre Israel. E a Thalia não podia tocar em absolutamente mais nada. Para quebrar um reino, precisa se levantar outro reino. Para quebrar o governo das trevas que tem reinado sobre a sua família, precisa se levantar um novo reino. E Deus está chamando Josebas para isso nessa manhã. Bispa, meu sonho é de ganhar multidões. Ganhe um. Ganhe um que vai mudar tudo. E o seu galardão será como quem ganhou uma multidão. Não se preocupe com multidões. Não adianta ter milhões de seguidores que não te ouvem. Ter milhões de seguidores que amam o personagem que você é. Não adianta você querer buscar multidões, quando na verdade para essa mulher Deus só deu um. E um bebê. Um bebê. A partir de hoje, a sua visão de mãe ministerial, isso para os jovens, mães espirituais, mães adotivas e mães biológicas, muda. Não tem mais um filho grande. Não tem mais um filho adulto que sabe o que está fazendo. Ele nunca sabe o que está fazendo. Então eu vou estar sempre lá para orientar. Eu não vou cansar de aconselhar. Eu não vou cansar de chamar a atenção. Eu não vou cansar de trazer para a disciplina. Eu não vou cansar de pregar a palavra. Eu já preguei 20 vezes, vou pregar 21. Porque é sobre o que Deus me delegou. E que seja um, mas que vai fazer a diferença. Bispo, eu já vi a minha família inteira se perder. Divórcio que nem dá mais para contar. Não sei nem qual é o casamento inteiro da minha família. Ei, você está sendo levantada para formar um que vai quebrar o padrão de destruição familiar. Bispo, a minha família inteira foi consagrada no terreiro. Deus está te levantando para guardar um que vai mudar todo o cenário dessa família espiritualmente. Todo verdadeiro cuidado começa na restauração espiritual. Não adianta você dar presente se você não for presente. Muitas pessoas, muitos parentes acham que eu passo o ano inteiro sem ver e no dia que eu for eu levo um presente, está tudo certo. Não. Eu posso passar o ano inteiro sem ver, mas eu vou passar o ano inteiro ligando e dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Ele ama você. Ele gerou você para uma grande bênção. Você é uma bênção na nossa família. Você vai transformar a nossa história. Todo verdadeiro cuidado começa na restauração espiritual. Não se trata simplesmente de uma mesa bonita. Se trata também de ministrar aquilo que é necessário. Restaurar os valores. Joseba traz aquele menino para dentro do átrio. Ela esconde ele na câmara secreta do templo. E ali ele não tem contato com outra coisa que não seja a verdade de Deus. Talvez você diga: mas bispo, eu não tenho a verdade de Deus nem para mim. Como que eu vou ensinar? Quando você começa a ensinar, minha amada, aí você descobre o quanto que tem dentro de você. E Deus, por amor a Ele, vai te ensinar tanto, 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 que quando você pensar que não, você já é uma grande ministra do Senhor. Não deixe a promessa que Deus fez se perder. Deus prometeu para um homem, segundo o coração dele, que não lhe faltaria sucessor no trono. Deus prometeu para Davi. E se Joseba não tivesse se levantado, Deus passaria por mentiroso.
Só que o nosso Deus não mente. Ele não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E por isso Ele levantou você e eu, para que a verdade dele apareça. Você que estava desanimada ministerialmente, que não conseguia enxergar futuro na igreja, que não conseguia enxergar futuro ministerial, que estava olhando para o seu filho como um caso perdido. Hoje o Senhor está te dando uma direção. Comece por aquilo que eu já te dei, diz o Senhor. Eu te dei unção, eu te dei autoridade, eu te dei poder e eu te dei palavra. Você não precisa de dinheiro para mudar o futuro da sua casa. Você precisa de posicionamento. Você não precisa de um diploma para ver a sua família rompendo. Você precisa de posicionamento. Você não precisa ser igual a ninguém para mudar a sua casa. Você já tem tudo o que você precisa. O Senhor te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor te deu poder para neutralizar toda palavra maldita lançada contra a tua casa. O Senhor te deu a unção que quebra todo jugo. E Ele te deu a palavra de vida. E essa é manhã de novos posicionamentos. O que Deus está colocando na tua mão hoje, minha amada, vai crescer tanto que as pessoas vão olhar e vão falar assim: como pode tão novo fazendo tantas coisas? Mas como Deus levantou Joás, um menino de 7 anos, para governar uma nação, assim será todos que Deus colocar em tuas mãos. Não tema levantar. Não tema levantar ministerialmente. Não tema colocar em cursos que o Senhor designou, mas é muito novo. Não é. Não é. Prepara o menino para o reino. Prepara aqueles que o Senhor confiou em tuas mãos para o reino. Não haja de forma alguma como a Thalia: é meu porque faz o que eu quero. Não, é meu porque faz o que Deus quer. Muitas mães desistem dos filhos quando eles entram na fase da birra, quando eles entram na fase de fazer a gente passar vergonha. Eu falo que até os 3 anos é tudo bonitinho. Depois dos 3 anos é tudo vergonhinha. É tudo misericórdia, Jesus. Você fala, parece que não tem mãe essa criança. E quando é filho de pais separados, muitas vezes na impotência a gente fala assim: vou mandar pro pai. Vou mandar pro pai para ver se o pai dá jeito. Não vai mandar pro pai coisa nenhuma. Vai ficar com você. Sabe por que vai ficar com você? Porque você é a mulher que gerou. Você é a mãe que foi criada por Deus. Não é só para gerar na barriga, não. É para gerar uma essência, um valor, um caráter, uma moral, um espírito vivo dentro dele. Você não vai desistir, porque fugiu do seu raio de ação, mas não fugiu de Deus. Não fugiu de Deus. E você não vai deixar ninguém colocar malignidade dentro do teu filho. Você não vai deixar ninguém colocar uma essência podre dentro do seu filho. Lute por ele. Bispa, mas os filhos hoje em dia estão impossíveis. Eu posso falar de filhos ministeriais, posso falar de filhos espirituais, de filhos adotados e de filhos gerados. Filhos ministeriais, você dedica a vida para ele, de repente ele vira as costas e vai embora. E aí, vão abandonar então a igreja? Não vou confiar em mais ninguém, não vou investir em mais ninguém. Agora que eu vou. Agora que eu vou. Porque eu sei o que o Senhor estabeleceu como promessa para essa casa. Filhos espirituais, filhos que você gera no joelho, que você chora, que quando ele recebe o milagre ele fala: foi o fulano de tal que fez por mim. Nem te viu, mas não era ele que tinha que te ver, era o Senhor. Filho come, não sabe nem como é que vem a comida, mas você sabe a que custo foi gerado. Isso te basta. Você cumpriu o seu papel. Vou deixar de orar? Não, agora que eu vou orar.
Porque orar por ele me levou mais perto de Deus. Orar por ele, buscar Deus por ele, me levou a viver experiências que ele nunca vai viver. Então, em nome de Jesus, filhos biológicos, bispa, pelo amor de Deus, eu falo, filho não me obedece. É a Thalia tentando reinar na sua casa. Mas você é Jeoseba. A Thalia não contava com Jeoseba. A Thalia não contava que ia ter uma mulher corajosa que ia mudar o cenário. Veio a Thalia, pode vir, porque encontrou uma Jeoseba que está no altar e não negocia. E esse cenário vai ser mudado. E aquele que hoje me afronta vai ser o meu melhor amigo. Deus tem me dado de presente. Deus tem me dado de presente uma maternidade. Teve dias que eu pensei em desistir? Teve sim. Mas eu não sou separada do marido para falar, vai com seu pai. O marido está em casa. Então eu tinha que gerenciar os conflitos. Mas hoje, meu filho mais velho é o meu melhor amigo. Autista. Mas eu olho para ele e falo, ô criança que me ensina a ser mãe. Esse me ensina. Me ensinou a ter paciência, domínio próprio, mansidão, equilíbrio. Me ensinou a parar para ouvir, parar tudo. Porque quando começa a falar, você tem que parar tudo que você está fazendo para ouvir. Antes eu não tinha tempo, agora eu tenho sobrando. Paro para ouvir, não dá para ouvir de dia, de madrugada. Ficar madrugada conversando. Mas a percepção é maravilhosa. Mãe, você está bem? Tô, não está não. Mãe, está precisando de alguma coisa? Ele me chama 24 horas por dia. Mãe, mãe, mãe. Quem aqui é mãe de menina? Fala se elas não afrontam a gente com força. Eu vi um artigo essa semana que me consolou. Diz que as meninas puxam a inteligência da mãe, mas a birra delas é do pai. Diz que todo ambiente de afronta das meninas com a gente é a essência birrenta do pai. Me consolou porque eu achei que eu já era daquele jeito. Aí tive uma princesa chamada Anelisa. Essa Anelisa, meu Deus, quem anda mais perto de mim sabe quem é a Anelisa. É um anjo de candura. Se ela tiver que falar alguma coisa para você, ela põe o dedo na sua cara assim e fala. Nem mede as palavras. Eu olhava aquilo e falava, Jesus de Nazaré, como é que eu transformo esse ogrinho numa lady? Será que eu vou conseguir? Um ogrinho. Minha filha, não corra, flutue. Flutue, mocinhas não correm, flutuam. Ela, mãe, me deixa. Meu Jesus, me ajuda. Mas ela tem sido tão transformada. Ela tem sido tão minha amiga. Ela tem sido tão amável. E eu falo, Senhor, está dando certo. Não vai ficar Fiona. Não vai. Mas afronta. Tinha dia que ela acordava e o meu coração disparava e falava, pronto, Senhor, meu Deus. Ela acordava lá de cima, ela falava, mamãe. Meu coração, ai Jesus. Eu chego, me tremia, eu falava, Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir vencer a Anelisa, ela já me venceu. Até o dia que eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, ela é minha. E o problema da Anelisa é que eu me vejo nela. E o problema da Anelisa é que ela fala o que eu penso, mas não posso falar. Senhor, me dá visão sobre a Anelisa. Ei, meu Deus, Deus falou assim, aonde você for, ela vai. O que você fizer, ela fará. E vai ter dia que você vai estar no Ocidente, ela no Oriente, e vocês duas falarão a mesma língua. Eu falei, eita Jesus, eu fico com a promessa. Vambora, Anelisa. E aonde eu estou, ela está. E Deus tem transformado a vida dela. Uma menina dura por fora, mas quebrantada. Não tem nada
nada nas mãos, tudo que é dela é dos outros. Ela inventou de fazer pulseira para vender e tem uma capacidade criativa que não é minha. Ela vende as pulseiras, pega o dinheiro para comprar presente para os outros. Eu olhei assim, eu falei, minha filha. Ela falou, mãe, é bom dar presente. Eu falei, é bom dar presente. E quem olha ela por fora não vê isso. Mas Deus tem transformado, porque eu não desisto. Você não vai desistir da sua casa. Bispa, recebi um diagnóstico, glória a Deus, é Deus te tornando mais mãe. Quando chegou o diagnóstico do Lucas, o chão se abriu, eu me senti completamente perdida. O que eu faço agora com um filho autista? Tendo milhões de conflitos, tentando se matar, não se aceitando, 2 anos de luta com crises de ansiedade aguda, sem dormir. E eu olhava para ele e eu falava, pai, o que eu faço? Eu enterrei um filho que eu gerei e recebi adotei um que eu não sei de onde veio, como que funciona, eu não sei nada dele. Deus falou assim, eu estou te ensinando a ser mãe. E bênção de Deus é ter um filho autista, porque aí a gente aprende a ser mãe. Você aprende a dar sem esperar nada em troca. Você aprende a aplaudir cada crescimento, por menor que seja. Você fala, meu Deus, fez isso hoje que não estava fazendo. Você aprende a valorizar a maneira dele se expressar. Você para ouvir. Presente de Deus. Mulher que tem filho especial, mulher que tem filho diferente dos outros, glorifica. Não é um peso, é Deus te tornando mais mãe. É Deus quebrando o padrão. É Deus estabelecendo sobre você uma maternidade que ninguém da sua família tem. É maravilhoso. É difícil no começo, mas quando a gente aceita, a gente glorifica. Deus está levantando Jeosebas nesse lugar. Jeosebas valentes, que não tem medo de Atalia, que fizeram uma aliança com a palavra e que estão no altar do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Tudo que aquela mulher ensinou para aquele menino foi tão profundo que mudou a sorte de Israel. Você não precisa ter certeza do que o outro está aprendendo. Você precisa ter certeza do que você está ensinando. Não precisa ter certeza do que o outro está aprendendo. Só tenha certeza do que você está ensinando. Essa palavra precisa ficar no teu espírito. Durante 6 anos, Jeosebas se dedicou inteiramente a Joás. O teu trabalho não é em vão. A sua dedicação ministerial não é em vão. Gerar filhos espirituais não é em vão. Dói, mas vale a pena. Adotar sobrinhos não é em vão. Adotar netos não é em vão. Bispa, eu disse que eu não vou cuidar de neto nenhum. Ei, não deixa o orgulho dominar teu coração. Às vezes, querendo pôr um filho na linha, a gente despreza a descendência de Deus. Se você vê que a sua filha não tem condições de cuidar, não coloque seu neto em zona de risco. Eu acompanho uma família que a mãe é usuária de drogas. E a avó falou, eu não vou cuidar dos netos. E as meninas, são 3 meninas lindas, ficam com a mãe nas bocas de fumo. Isso dói. Porque muitas vezes, para vingar o sentimento da decepção, a gente abandona a descendência. Não faz isso. Bispo, mas se eu cuidar desse neto, ela vai trazer outros 10. Deus está levantando Jeosebas
Se você tem a oportunidade de cuidar de um neto, Deus está restituindo tua maternidade, te dando a oportunidade de acertar com o neto que errou com o filho, ou confiou tanto em você que te enviou mais um pouco. Não tema adotar, não tema cuidar de alguém. Deus está dizendo, por 6 anos. E eu quero te dizer, você só tem 6 anos. Bispo, eu vou morrer? Não. É porque daqui a 6 anos essa criança não vai ser mais criança. Daqui a 6 anos você não vai conseguir inserir dentro dela tudo o que você precisa, como agora. Não existe amanhã, é agora. Tem que ser agora. Você que é ministra de departamento infantil, não trate a igreja da criança como cuidar de criança. Você só tem 6 anos para levantar um novo rei que vai quebrar o governo de Atalias. Cada criança que entra no ministério infantil é uma família sendo resgatada. Cada criança, para você é um grupo de crianças da sua igreja, mas lá dentro existem 30, 40 famílias precisando de um Joás levantado para quebrar um governo maligno de morte e de destruição. Não tenha medo de adotar. Não tenha medo de gerar. Nunca se viu nesse tempo tantas mulheres dizendo: eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos. Não é por incapacidade, é por medo. Mas se eu estou na palavra, eu gero. Porque não é com base no que eu sei, é com base no que Deus vai trazer para aquela pessoa. Eu não podia ter filhos, eu tenho 4 filhos. E eu tive que laquear, senão eu acho que eu tinha 6. Porque se tem uma coisa que eu amava em mim, era eu grávida. É um momento só meu. Ninguém tem acesso. Não tenha medo de gerar. Seus filhos são bênção de Deus. Os filhos gerados e os trazidos nos braços. Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração.